Quando você detecta algumas coisas, é um sinal mais do que suficiente que o Senhor está levantando você como libertador, como um instrumento de mudança, de transformação para aquela realidade. Dentre todos os grandes projetos e acontecimentos que foram liderados pelo próprio Deus, eu acredito que o projeto Jesus Cristo, todo o ministério de Jesus, sem dúvida alguma, foram momentos marcantes, impactantes, e eu diria, foi o projeto mais importante que o Senhor nos permitiu receber aqui nessa terra. E desde quando Jesus foi anunciado a Maria, nós já vimos que aquele acontecimento não teria como ser comum, não teria como ser normal, porque a própria concepção de Jesus Cristo foi uma concepção sobrenatural. Do nada, literalmente, Deus fez tudo. E o que realmente me impacta nessa passagem, e eu compartilhava com um determinado grupo ao longo dessa madrugada, é que quando foi anunciado que Jesus iria nascer, Maria perguntou: mas como? Qual será o caminho que o Senhor vai escolher para que o impossível aconteça? Como que eu vou viver esse sobrenatural? E a resposta do anjo foi, repita isso comigo por favor, é pelo poder do Espírito. De novo, é pelo poder do Espírito. Neste momento, o anjo, ele anunciou algo inédito, algo extraordinário, algo que ainda iria acontecer. Mas junto com essa informação, o anjo, ele também anunciou coisas que já estavam acontecendo e Maria não sabia. O anjo disse: e aquela que é estéril já está no 6º mês de gestação. Tanto o projeto João Batista quanto o projeto Jesus estavam interligados. E o que eu acho mais incrível é que o Senhor disse, já está no 6º mês de gestação. Quantos meses são necessários para que uma mulher gere o seu filho? 9 meses. Então 2/3 daquele processo já tinham sido vencidos. Aquela mulher tinha entrado no terço final, era a última etapa, era a última fase. E o que eu acredito que o Senhor vai fazer ao longo de todo este propósito? Ele vai anunciar coisas novas, mas Ele também vai deixar claro para muitos de nós que existem coisas que você não via, que você não sabia, mas já estão em andamento e o processo está mais adiantado do que você imagina. Tem coisas incríveis chegando, tem coisas incríveis que serão reveladas, tem coisas que o Senhor tem trabalhado no anonimato para te favorecer, que Ele vai trazer à luz, e esse trazer à luz será fonte de grande alegria, de grande realização, vai te trazer aquele sentimento que talvez você ainda não tinha conhecido, ou você talvez até tenha vivido essa alegria em algum momento, mas essa alegria foi perdida, mas ela será restaurada, será grandiosa, porque eu sei que o Senhor, se Ele prometeu, repita isso comigo por favor, Ele é fiel para cumprir. Eu acredito nisso de todo o meu coração.
Eu acredito que um grande portal para a restauração foi aberto. O Senhor nos chama para essa grande restauração. Literalmente, o Senhor nos convida para vivermos o impossível. Só que mais do que um portal para a restauração, um portal para um posicionamento foi aberto. Não é por falta de poder, mas sim por falta de posicionamento, que muitas coisas acabam não acontecendo. Deus está em busca de pessoas comprometidas com o seu propósito. Deus está em busca de pessoas corajosas, ousadas, pessoas que assumam este lugar de liderança em grandes projetos. Deus está em busca de pessoas como Davi, Jefité, Neemias, Déboras, homens e mulheres que não foram omissos, homens e mulheres que se posicionaram, porque, repita isso comigo por favor, tem poder quem age, tem poder quem se posiciona. Desde a origem do ser humano, as pessoas têm uma grande tendência a terceirizar a responsabilidade ou esperar que algumas pessoas assumam determinadas posições. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 11, diz o seguinte: você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. O homem muitas vezes não compreende que mesmo que algumas coisas tenham acontecido por iniciativa de outro, a mudança da vida de cada um está diretamente ligado ao próprio posicionamento. Mas o meu pai, ele não fez, ou é por culpa dele, é por culpa da minha mãe, não importa. Se por conta de uma abertura de portas, algumas coisas vieram a acontecer com você, entenda que o fechar essas portas, o se levantar para mudar a realidade, cabe a cada um de nós. Então essa história de que foi a mulher, foi a cobra, foi o meu patrão, foi o meu funcionário, foi o A, foi o parente, foi o B, foi o C, foi o fulano de tal, isso não pode existir mais. 1 Samuel 11, versículo 3 diz assim: as autoridades de Jabes pediram: dê-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros a todo Israel. Repita isso comigo por favor: se ninguém vier nos salvar, nós nos entregaremos ao rei. Fugir da responsabilidade não muda a minha realidade. Eu posso tentar empurrar para que o outro assuma essa determinada posição. Se eu fizer isso, entenda, eu estou atrasando todos os processos na minha vida. Até porque, para quem já meditou no livro de Jeremias, se não me falha a memória, no capítulo 7 de Jeremias, o Senhor disse assim ao profeta: Jeremias, não adianta você clamar por este povo, não adianta você interceder por este povo, não vou ouvi-lo. E por que o Senhor disse isso ao profeta Jeremias? Porque ele estava esperando um posicionamento do povo, ele estava esperando que o povo assumisse essa postura. Quando eu conto historinhas, quando eu começo a dar justificativas para algumas coisas, justificativas eu considero quase que o sinônimo de lançar âncoras para fora do barco. Qual que é a principal função da âncora dentro de um barco, dentro de um navio? Fazer com que o navio fique parado no mesmo lugar, fazer com que o barco fique parado no mesmo lugar. Todas as justificativas que eu libero vão fazendo com que eu fique preso no mesmo lugar. Mas entenda que nós podemos até tentar fugir das responsabilidades, mas os resultados são inevitáveis. Muitas vezes, o maior desafio não é a restauração do muro, mas sim, assumir esse lugar
em que nós puxamos a fila, nós assumimos essa posição de líder espiritual, de líder dentro de casa, líder dentro da empresa, até porque se os muros de Jerusalém estiveram em ruínas por 120 anos, não é possível que ninguém tenha passado por aquele lugar e tenha pensado, caramba, isso está errado. Não é possível que durante 120 anos, pessoas passaram por aquela realidade, olharam aquilo, legal, normal, tranquilo, de boa. Mas as pessoas têm uma grande tendência a fingir que não veem algumas coisas. Mas eu tenho muito certo dentro de mim que quando você detecta algumas coisas, é um sinal mais do que suficiente que o Senhor está levantando você como libertador, como um instrumento de mudança, de transformação para aquela realidade. Quando você é a parte consciente da história, você acaba tendo uma responsabilidade muito maior. O que nós temos que nos livrar de uma vez por todas é daquela mentalidade em que alguém tem que fazer alguma coisa. Sabe aquela história? Isso não está certo. Alguém tem que fazer alguma coisa. Repita isso comigo, por favor. Este alguém sou eu. Você é o canal de mudanças que o Senhor quer usar para mudar a realidade da tua empresa, a realidade da tua família, a realidade do teu casamento. Então aquele eis-me aqui, ele não pode ser um eis-me aqui passivo. Ele tem que ser um eis-me aqui ativo, carregado de posicionamentos, carregado de atitudes, literalmente assumir o papel de liderança é ter iniciativa diante das batalhas. Não sei como eu me torno esse líder, não sei como eu assumo essa posição de libertador, essa posição de Neemias, essa posição de Moisés, não sei como começar. Comece tendo iniciativa. Como? Rompa com a barreira do vamos. Como assim rompa com a barreira do vamos? Neemias não disse, vamos reconstruir? Então é nessa hora que nós temos que dizer, vamos à igreja, vamos orar, vamos jejuar, vamos ajustar as coisas, vamos fazer o que é preciso, vamos dar início a esse grande projeto, vamos consertar o que nós precisamos consertar, vamos caminhar uma milha a mais. Essa barreira do vamos, se você conseguir romper, Deus vai conseguir, por intermédio da sua vida, realizar feitos incríveis. Mas você não pode ignorar aquilo que Deus revela a você, a começar pelas pequenas coisas. Sabe quando você está passando por um determinado lugar, aí você vê que algo está fora do lugar, tem um pedaço de papel no chão, você vê aquilo, te incomoda, e a sensação que dá, é que ninguém está vendo, só você está vendo aquilo que está fora do lugar. Se nas pequenas coisas você não se treina para assumir a responsabilidade de resolver aquilo que está diante dos teus olhos, conforme as medidas forem aumentando, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos ver que algo no casamento não está certo, e nós vamos seguir a vida normalmente. Nós vamos ver que algo não está certo no que diz respeito à minha vida profissional, financeira, e nós vamos seguir a vida normalmente. Isso não pode acontecer. Quando Neemias se deparou com aquela realidade, aquilo gritou dentro dele. Quando ele se deparou com aquela realidade de vergonha, humilhação e sofrimento, a primeira coisa que veio dentro dele, as coisas não podem ficar dessa forma. O resultado não pode permanecer o mesmo. Eu não posso continuar vendo essa realidade e não fazer absolutamente nada para mudá-la. 2 Reis 4, a partir do versículo 18, diz assim: o menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. Sabe a famosa batata quente?
Quem já brincou de batata quente aqui? Essa é a brincadeira dos mais velhos ou dos mais jovens? Eu não sei. Dos mais velhos? Como que é a musiquinha? Alguém pode cantar para mim, por favor? O que aconteceu foi exatamente isso. O menino começou a passar mal e foi levado ao pai. O que o pai fez? Queimou. O pai, literalmente, ele passou a responsabilidade para a mãe. Chegou o momento de você, literalmente, dizer: Senhor, pode contar comigo. Senhor, pode contar comigo, eu quero ser esse instrumento poderoso. Ah, mas é difícil. A questão não é essa. Difícil é viver a mesma realidade. Difícil é continuar passando pelas mesmas coisas. Então, a partir de hoje, quando cada um de nós, cada um de vocês detectarem algo que precisa ser mudado, você precisa se levantar como um pilar, uma coluna espiritual no lugar onde você estiver. E entenda uma coisa: toda pessoa que deseja, almeja alcançar a grandeza, ela não pode condicionar o posicionamento dela ao posicionamento de outras pessoas. Porque sabe o que vai acontecer? Se você condicionar o seu posicionamento ao posicionamento de outros, mesmo que o diabo ele não ataque você, ele vai atacar quem estiver com você. Se a pessoa é afetada, você é afetada junto com ela. Se a pessoa deixa de lutar, você deixa de lutar. Se a pessoa não vai na igreja por algum motivo, você deixa de ir na igreja. Se a pessoa não jejua, você também não jejua. Então, o seu posicionamento precisa ser independente de homens e 100% dependente, ligado ao Senhor. Aquele que encara as lutas e aflições e as superam, é um felizardo. É gente assim que ama a Deus e é fiel de verdade. Eles receberão como recompensa a vida plena. Deus se agrada daqueles que assumem a responsabilidade. E entenda uma coisa, olha, Deus, Ele não é um pai permissivo e muito menos passivo. Sabe aquela história de que Deus vai entender a minha falta de posicionamento? Não vai, Ele não entende. Deus entende obediência, ousadia, entrega, coragem. Falta de posicionamento, por melhores e maiores que sejam as suas desculpas, Ele não entende. Moisés disse: ai Senhor, eu não falo bem. O Senhor disse: não quero saber, eu estou te enviando. Ai Senhor, mas eu tenho dificuldade no falar, ninguém vai me escutar. Não quero saber, não fui eu que fiz a boca? Não fui eu que fiz o homem? Vai com aquilo que você tem. Gideão disse: Senhor, eu sou o menor da minha família, eu sou o menor da menor família, o menor dentro de casa, eu não tenho condições. O Senhor disse: vai, 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 vai. Deus não muda de ideia. Todos nós queremos mudanças. Todos nós queremos libertações, mas ninguém quer ser o instrumento de libertação, o instrumento de mudança. Não sei, talvez por uma questão de medo, insegurança, mas a cada dia que eu demoro para responder ao chamado do Senhor, é mais um dia que eu estou jogando para o futuro a vida que eu poderia estar vivendo agora. Cada dia que eu demoro para assumir determinada posição, é um dia que eu estou jogando para frente, e é mais um pouco, e está cada vez mais distante de eu viver a vida que eu desejava. Eu vejo Davi como um grande exemplo de quem chamou a responsabilidade para si. Quando Golias ele chegou, ele veio afrontar não simplesmente Davi, ele veio afrontar o povo de Israel. Aquele era um problema que iria atingir toda a nação. Mas olha qual foi a resposta de Davi. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não ficou dizendo: alguém tem que se posicionar, alguém tem que lutar. E olha uma coisa que é importante: Davi nem fazia parte do exército, mas o espírito dele era tão diferente que ele chamou a responsabilidade para si.
Davi, ele não fazia parte daqueles guerreiros, muito pelo contrário. Ele chegou e pegou a situação em andamento, mas ele chamou a responsabilidade para si. Literalmente, ele viu que algo estava errado, ele se levantou para orar, ele se levantou em espírito, ele se levantou com coragem, ele se levantou em fé, como nós temos que fazer. Nós temos que nos levantar todos os dias para enfrentar todos os nossos adversários. E olha como isso é sério. Repita isso comigo, por favor. Muitas vezes, o que eu estou esperando dos outros, Deus está esperando de mim. E se Ele tiver isso com você, vai por mim. Outros podem tentar se posicionar. Se Ele está esperando de você, Ele vai esperar você se posicionar. Se é o que Ele tem com você, acabou. Moisés tentou fugir até o último. Ele veio falando, contando 1000 historinhas. Era o que Deus tinha com ele. Ah, mas o meu irmão, tá bom, teu irmão vai junto, mas você vai. Não tem conversa. Então, se Deus tem este lugar, essa posição com você, você precisa assumir essa posição. Até porque eu aprendi que toda batalha é uma batalha de vida e morte, por mais simples que ela pareça. Porque se você está perdendo algum tipo de batalha no dia a dia, de alguma forma você está enfraquecendo a sua fé, você está enfraquecendo a tua coragem, aos poucos você vai perdendo, vai se enfraquecendo, até que chega um momento que acontece como a afronta de Golias. Quem perder, um se torna escravo do outro. Aí você se torna escravo do problema, escravo da realidade, escravo da dor, escravo das dívidas, escravo daquele problema conjugal, familiar. Jefté, por outro lado, Jefté, ele foi desprezado por ser um filho de uma prostituta. Ele foi mandado embora da sua própria casa. Mas aí o negócio apertou. Foram chamar quem? Jefté. Jefté poderia ter dito, não é problema meu, se virem. Jefté poderia ter dito, eu não era o filho da prostituta que vocês fizeram descaso? Se virem, lute as batalhas, vocês mesmos. Mas entenda uma coisa, eu entendo porque aqueles homens foram atrás de Jefté. Eu aprendi e tenho visto isso todos os dias, que aquilo que um homem e uma mulher de Deus conseguem realizar, pessoas comuns não conseguem fazer. Por isso o tempo todo terão pessoas vindo atrás de você, o tempo todo terão pessoas dizendo, eu preciso de você, o tempo todo terão pessoas dizendo, caramba, você tem uma força diferente, eu quero você junto comigo. E aquele homem, ele, olha o posicionamento dele, então Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, literalmente, ele assumiu a responsabilidade, ele liderou esse povo e alcançou grandes e grandes vitórias. Débora, a Bíblia diz que quando nenhum homem se levantou, aquela mulher se levantou. Ela se levantou como uma mãe em Israel. Literalmente ela se levantou com uma postura, com um espírito completamente diferente. O povo de Israel, se não me falha a memória, eles estavam sofrendo com aquele jugo de vergonha e humilhação, fazia 20 anos. Sabe o que é 20 anos? Você vendo que tem algo de errado, mas ninguém se posiciona? Sabe o que são 20 anos você percebendo que algo não está certo e ninguém se posiciona? Entenda que muitas vezes, o incômodo que nós sentimos dentro de nós, ele não é decorrente, ele não é consequência de algo que existe dentro de nós, mas sim, o próprio Deus pode colocar alguns incômodos em nossas vidas. Como assim? Quem aqui já teve a experiência de um terceiro vir a compartilhar algumas coisas com você, e dentro de você estava ouvindo, respeitando o que a pessoa estava falando, mas dentro de você já estava assim, caramba, como pode? Ele não pode aceitar uma coisa dessa, olha que loucura. Olha o jeito que o marido está tratando ela, olha o jeito que ela está tratando o marido, olha o que está acontecendo, quem já passou por isso? Levanta as mãos. O próprio Espírito nos dá esse discernimento do que nós devemos ou não devemos aceitar.
O próprio Espírito coloca em nós esse sentimento de inconformismo para que nós venhamos nos levantar. O que nós não podemos fazer é demorar para agir, porque como que começa? Deus coloca o fogo. O fogo, se não é alimentado, o que que acontece? Ele coloca, você pode ver que quando você está inconformado com algo, você chega a ter aquele posicionamento de Saul, você fica furioso. Está errado, isso não pode acontecer, aonde já se viu? Mas é muito alarido e pouca atitude. Daqui a pouco, está acontecendo isso mesmo. O fogo vai baixando, o fogo vai baixando, o fogo vai baixando. O que nós precisamos fazer é parar de ignorar os impulsos do Espírito. É importantíssimo eu aprender a respeitar o time das coisas, o tempo das coisas. O Espírito vem e ele te empurra, ele literalmente, ele coloca esse fogo, esse desejo de posicionamento, de mudança. Como eu ignoro, o fogo vai abaixando, 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 abaixando. Juízes 5:7, já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei, levantou-se uma mãe em Israel. O meu casamento, a minha família, a minha empresa, o meu nome, se é tudo meu, eu preciso me levantar. Neemias, quando Neemias ouviu aquela informação do que estava acontecendo com aquele povo, ele não ignorou a informação. E olha como são as coisas. O problema era numa cidade, Neemias nem morava mais naquela cidade. Ele morava numa cidade chamada Suzã. Ele poderia ter dito, o problema não é meu. Entenda uma coisa, quando mexe com alguém que está perto de você, quando de alguma forma está afetando a tua casa, quando de alguma forma está afetando a tua empresa, o problema sempre será seu. Porque mesmo que você não se posicione agora, não quer dizer que a bomba não vai estourar no teu colo lá no futuro. Então, ignorar não resolve absolutamente nada. Sabe aquela expressão, o tempo passa? O tempo passa. Mas o tempo, não necessariamente ele faz milagres, tá? O tempo cura. Não, Deus cura. O tempo para mim não cura absolutamente nada. Não, deixa tudo que o tempo vai resolver. Não. Esse tipo de pensamento faz com que problemas comecem a aniversariar. Começa a fazer 2 anos, 3 anos, olha o tempo curando. 4 anos, 5 anos, 10 anos, 6 anos, 20 anos. Neemias, ele ouviu aquilo, olha o que diz aqui, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, repita isso comigo por favor, sim, eu e o meu povo temos pecado. Se coloquem de pé todos por favor. Ele não estava nem no meio daquele povo. Ele não fazia parte daquele grupo, ele disse sim, eu e o meu povo temos pecado. Ele trouxe para si. E olha como que são as coisas. Tem pessoas que podem até dizer assim, com aquele questionamento na mente, mas o que eu posso fazer para mudar essa determinada situação? Saiba entender que mesmo que muitas coisas não estejam ao seu alcance, o que está ao seu alcance precisa ser feito. Neemias, ele não começou fazendo a obra, porque nem naquele lugar ele estava. Enquanto ele estava em Suzã, qual foi o posicionamento que ele assumiu de cara? Oração e jejum. Era o que estava ao meu alcance? Eu vou fazer. Quando muitos problemas chegam até nós, e eu não tenho muito como ajudar pessoas, eu faço o que está ao meu alcance. O que eu começo a fazer? Oro e jejum, oro e jejum, oro e jejum, oro e jejum. Se eu tenho condições de ajudar alguém, como eu já ajudei,
muitas vezes até financeiramente falando, ajudei com conselhos, com orientações, de várias formas eu fiz, mas eu não posso ficar parado, mesmo que no lugar em que eu esteja hoje, parece que talvez o meu posicionamento não vai fazer tanta diferença. Faz total diferença, faz total diferença. Parece que não é muito, mas é assim, é muita coisa quando você para, dobra os seus joelhos e diz: Senhor, eu não tenho muito como ajudar aquele povo, Senhor, mas eu coloco a vida deles diante do Senhor, no teu altar. Eu quero apresentar a vida de todos, meu Deus, porque eu quero definições, eu quero mudanças, eu quero transformações. Eu não quero, meu Deus, eu não aceito que o teu povo viva essa mesma realidade. Eu não aceito o teu povo passando por esse período de sofrimento, de dor. Para quem está mais próximo a mim, nos trabalhos que nós realizamos, nós não falamos sobre o jejum, que nós iríamos abrir durante esse período. É motivado por essa palavra que eu estou pregando, que eu tomei a decisão de fazer isso. Se eu pudesse ajudar financeiramente falando a todos, ajudaria. Se eu tivesse como pegar essa enfermidade, enfiar as mãos dentro do teu corpo, onde está essa enfermidade, e tirar com as minhas próprias mãos, eu faria. Eu não consigo ajudar dessa forma. O que eu vou fazer? Vou orar e vou jejuar. Vou orar, vou jejuar. E se eu detectar algo errado, eu vou te chamar, eu vou conversar, vou falar: ó, faça isso, ajuste, senão o problema ele vai crescer, a situação não vai ser mudada. Então, naquilo que está ao meu alcance, eu preciso fazer. Eu não posso mais ficar parado, vivendo essa vida como se eu fosse um coadjuvante. Chegou o momento de você se levantar como um protagonista na tua vida. Chegou o momento de você se levantar como o personagem principal da tua história. No caso de muitos, o personagem principal se tornou o problema. O personagem mais famoso, mais conhecido, aquele que mais impacta é o problema. Isso não pode acontecer. Você tem que se levantar com força, com ousadia, com coragem. E as oposições, elas sempre vão chegar, faz parte. É por isso que o Senhor está junto conosco. Entenda que o diabo, de diversas formas, ele vai usar várias estratégias para tentar te atingir. Neemias, quando ele começou a se posicionar, Sambalate, Tobias e Gesem, eles começaram com afrontas, eles começaram com ofensas, contrataram falsos profetas para liberar palavras que eram mentirosas. De todas as formas, eles tentaram oprimir, de todas as formas, eles tentaram afrontar, mas aquele homem estava tão decidido que ele não parou de lutar. Antes do nascimento de Moisés, vocês se recordam qual que foi o decreto, a ordem que o faraó deu a todas as parteiras do Egito? Se recordam? Mate todos os meninos, deixe viver se for meninas. Perceba que a afronta estava vindo de um único ponto. Muitas vezes, quando você entra num processo de mudança, você vai ser afrontado por um ponto, por uma pessoa, é uma situação específica. Quando o diabo entende que não é eficaz, ele muda a estratégia, ele muda a forma de atuação. Lembra que as parteiras, a Bíblia diz que temeram ao Senhor e não fizeram aquilo que Faraó tinha ordenado? E quando o Faraó foi questioná-las: mas por que vocês deixaram os meninos viver? E aí as mulheres vieram sabiamente dizendo: as mulheres hebreias era tudo forte e corajosa. As mulheres eram o bicho mesmo. Quando está prestes a nascer, sai de uma vez, não dá tempo de tirar a vida, só sai. E aí qual foi a mudança de estratégia? Foi liberado uma direção para todo o povo. Aqueles que encontrarem meninos, bebês do sexo masculino, vocês vão pegar e vão atirar em um determinado lugar e vão tirar a vida deles. Então perceba que o problema já não seria mais a parteira, qualquer um poderia ser um problema. Eles poderiam ser atingidos de todos os lados. Balaque e Balaão. Balaque estava pronto para fazer o que for preciso para que o povo de Israel fosse amaldiçoado. Contratou Balaão, estava lá pronto para pagar, mas não dava certo. E a cada vez que Balaão tentava amaldiçoar aquele povo, ele fazia o inverso, ele abençoava. Ele viu que não ia dar certo, o que ele fez? Mudou a estratégia. Vamos colocar as mulheres lá no meio deles.
Mulheres, hein? Culpa de vocês. Tô brincando. Eu não sou louco de dizer isso para uma mulher. Mas a estratégia foi mudada. Se recordam de Jó? O diabo tirou tudo dele. Tirou casa, bens, tirou rebanhos, tirou os filhos, tirou a saúde. Ele não questionou a Deus. Mudou a estratégia. Ele veio soprar algo no ouvido de quem? Da mulher de Jó. Se eu não conseguir acertar por fora, vamos lá pelo caminho mais próximo a ele, vamos atingi-lo na intimidade. Mas você tem que resistir, você tem que aguentar. 52 dias, da forma como nós conduzimos, não são fáceis. Mas eu prefiro dar o meu sangue durante os 52 dias, me posicionar como nunca, para ter anos e anos de paz, do que viver a vida relaxadamente ao longo desses 52 dias, e aí eu tenho mais 1, 2, 5, 10, 15, 20 anos de dor, humilhação, vergonha, tristeza, anos de sofrimento, anos em que literalmente, depois de um tempo eu paro e me pego pensando, caramba, ai se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade. Feche os seus olhos, por favor. Todos esses personagens que eu citei para você, eles chamaram a responsabilidade para si. Eles fizeram o que estava ao alcance deles. Entenda que dentro de você, dentro de cada um de nós, eu acredito que existe um grande libertador, uma grande libertadora. Você pode mais do que você imagina. Basta você assumir essa posição, assumir essa responsabilidade de libertador, de libertadora, essa pessoa que tem a iniciativa, que luta pela mudança, e entenda, quando você se posiciona, Deus te capacita. Muitas vezes aquilo que nós estamos esperando de alguém, é o que Deus está esperando de nós. Então é por intermédio da tua vida, que essa realidade será mudada, é por intermédio do teu clamor, que a vida da tua família será transformada, é por intermédio das tuas orações, das tuas declarações de fé, que a tua empresa, o teu financeiro, a tua realidade será completamente transformada. Então eu gostaria que neste momento você dissesse ao Senhor: meu Deus, eis-me aqui, eu estou aqui na posição de Neemias, eu sou o Neemias do meu tempo, eu sou a Débora do meu tempo, eu sou o Davi do meu tempo, eu sou o Jefté do meu tempo, eu me levanto, assumindo essa posição de liderança, eu vou ter a iniciativa de lutar por aquilo que eu estou vendo que não está certo. Eu vou ter a iniciativa de lutar pelo meu casamento, eu vou ter a iniciativa de lutar pela minha família, eu vou lutar por aquilo que me pertence. Eu não vou entregar de bandeja ao diabo tudo aquilo que me pertence. Eu não vou entregar os meus sonhos, os meus projetos, eu não vou entregar a minha família, não, muito pelo contrário, eu me levanto com poder, eu me levanto com autoridade. Meu Deus, eu me levanto assumindo essa posição em que eu sei que o Senhor vai me capacitar. Então peça a Ele, fala: meu Deus, me dê capacidade, me dê visão, me dê discernimento. Eu não vou ignorar o impulso do Espírito, eu não vou ignorar se existe um fogo dentro de você. Essa é uma prova clara, concreta, que por intermédio da tua vida, Deus quer realizar grandes e grandes coisas. Eu creio que Deus quer te justificar, eu creio que Ele quer te favorecer, eu creio que Ele quer mudar a tua história, eu creio que Ele quer transformar a tua vida. A tua realidade não é essa realidade de dor, a tua realidade não é esta realidade de sofrimento. Não se habitue com aquilo que você não pode se habituar, não aprenda a conviver com um padrão de vida que você não pode aceitar. Se o teu casamento, se a tua vida sentimental, ela não está legal, se ela não está bem, tome a decisão: eu me levanto para assumir essa posição, esse posicionamento de quem não vai ver as coisas sendo destruídas e vai ficar parado de braços cruzados. Não, eu vou me levantar como intercessor, eu vou me levantar como um homem de ação, uma mulher de ação, pessoas que vão se posicionar, que vão lutar, que vão enfrentar, que vão fazer o que for necessário. Se você está vendo os seus filhos se perdendo no meio da caminhada, diga isso: eu não vou perder os meus filhos, eu não vou perder aqueles a quem eu amo, eu não vou perder para este mundo, eu não vou perder para a carne, não, muito
pelo contrário, eu estou assumindo as rédeas da minha vida, eu me torno protagonista, eu me torno esse grande líder, e eu não vou perder, assim como Neemias disse, vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Lute pela tua casa, lute pela tua família, lute por aquilo que te pertence. Se você não tiver a disposição em lutar, não espere que outro lute por você, não, muito pelo contrário, chega esse tempo de passar para o outro, o que cabe a você, ele tem que se findar agora. Então diga isso: Senhor, sou eu, essa posição é minha, eu sou esse libertador, eu sou esse instrumento poderoso nas tuas mãos, eu sou esse instrumento de vitória, eu sou esse instrumento de grandes alegrias, eu sou esse instrumento pelo qual o Senhor vai realizar uma grande obra. Senhor, vai mudando a realidade, vai mudando a realidade, vai mudando a realidade, Senhor, vai mudando a realidade, Senhor, vai mudando por completo. Meu Deus, é tempo de restauração, é tempo de reconstrução, é tempo do teu povo viver essa mudança incrível, é tempo do teu povo viver uma grande restauração, uma restauração completa, não uma restauração parcial, não uma restauração momentânea. Nós estamos falando de estabelecer um novo ciclo, estabelecer um novo padrão de resultado, é uma vida completamente diferente, é uma vida, meu Deus, melhor do que jamais foi, é uma vida inédita. Senhor, vai mudando, eu peço, vai mudando, Senhor, vai mudando, vai mudando, vai mudando, meu Deus, vai mudando. Nós não vamos perder essa guerra, não, muito pelo contrário, se nós temos Deus lutando por nós, não há quem possa ser contra nós, não importa qual é o tamanho das afrontas, não importa qual é o tamanho do inimigo, não importa qual é o tamanho do meu problema, o meu problema, ele jamais será maior do que o nosso Deus. O nosso inimigo nunca, jamais, ele será maior que o nosso Deus, por mais difícil que seja. O nosso Deus é a certeza, é a garantia de que nós vamos viver um tempo de glória maior, um tempo de grandes vitórias, um tempo de grande realização. Eu acredito que Deus vai mudar a tua história. Este é o teu momento, diga isso: este é o momento em que eu vou viver a maior virada da minha vida, o casamento que eu tanto sonhei. Eu vou viver essa realidade, eu vou viver um casamento onde eu vejo meu marido me amando, onde eu vejo a minha esposa me amando, onde eu vejo toda a minha família ajustada, entrosada, vivendo momentos incríveis de grande alegria. Eu vou viver a vida que eu sempre sonhei, profissionalmente, financeiramente falando. Eu não vou mais depender de pessoas, eu não vou precisar de ajuda, não, muito pelo contrário. A partir de agora eu vou prosperar, a partir de agora eu vou prosperar, a partir de agora eu vou crescer, a partir de agora eu vou andar de vitória em vitória, e sempre para uma vitória maior, de glória em glória, e sempre para uma glória maior. Nós vamos viver essa diferença do Senhor, nós vamos viver essa diferença do Senhor, nós vamos viver essa glória incomparável. Eu acredito, este é o momento, esta é a hora. Dirija suas mãos para o lugar aonde você precisa de definições, de vitórias, e apresente ao Senhor. Fale o nome deste lugar. Se é a tua empresa, diga o nome da tua empresa. Se é a tua casa, se é no fórum, se é num quarto de hospital, apresente o endereço ao Senhor e fale: meu Deus, se hoje o que está ao meu alcance é estender as minhas mãos e declarar mudança sobre este lugar, é exatamente isso que eu vou fazer. Meu Deus, eu profetizo, Senhor, declaro, meu Deus, pela fé, envia os teus anjos nestes lugares, envia os teus anjos nestes lugares, envia os teus anjos, meu Deus, neste endereço, e vai mudando por completo a realidade que o teu povo tem vivido lá. Envia os teus anjos e mude por completo o que o teu povo tem vivido. Se é sofrimento, a partir de agora o teu povo terá paz. Se é falta de algo, a partir de agora o teu povo vai viver abundância. Se era tristeza, a partir de agora o teu povo vai viver um tempo de grande alegria, de grande crescimento. A vida do teu povo vai progredir. Declare isso: a minha vida vai progredir, os meus resultados vão avançar, eu vou crescer, eu vou sair dessa realidade, eu não vou mais viver essa mesma vida neste lugar onde eu chorei tantas vezes. Eu vou me alegrar como nunca neste lugar onde eu sofri tantas vezes. Eu vou viver um tempo de grande realização. A melhor fase da minha vida se inicia agora, a fase de maior crescimento e realização se inicia agora, a fase de maiores vitórias, ela se inicia agora. Eu creio
creio nessa diferença, Senhor, vai mudando. Eu oro pela restauração, eu oro pela transformação, vai restaurando, Senhor, restaure os muros, e à medida que o teu povo se posiciona, meu Deus, vai derrubando os nossos inimigos, em nome de Jesus. Volte à sua posição original. Eu acredito de todo o meu coração que Deus vai anunciar coisas novas, e Ele vai falar com você a respeito de coisas que já estão acontecendo. Talvez você está há pouquíssimos meses de viver aquilo que você passou uma vida toda esperando, e eu acredito que essas boas notícias vão chegar, eu acredito que mudanças incríveis vão acontecer, e é pelo poder do Espírito. Você não vai chorar mais por conta dessa mesma situação, você não viverá mais a mesma vergonha por conta dessa realidade, você não viverá. Eu acredito, coisas inéditas serão anunciadas para a tua vida. Você verá uma aceleração incrível de processos, você verá coisas que poderiam demorar meses, anos para acontecer, acontecendo em pouquíssimo tempo na tua vida. Eu declaro, você vai viver um tempo de paz que parecia ser um sonho, mas será real, será verdadeiro. Deus vai te favorecer, Ele vai curar o teu destino, Ele vai mudar a tua história. Você vai viver uma mudança explosiva, grandiosa, eu declaro sobre a tua vida. É pelo Espírito, Senhor. É pelo Espírito, Senhor. Não é por força, não é por violência, não é por aquilo que nós podemos fazer, é por aquilo que vem do Senhor. Nós acreditamos, meu Deus, que pelo teu poder, pelo teu imenso poder, incomparável poder, nós viveremos uma glória maior. Meu Deus, ontem quando eu recebi essa palavra, meu coração foi tomado de uma alegria tão grande, tão grande, tão grande. O Senhor sabe que eu cheguei a me emocionar neste momento, porque eu acredito, meu Deus, que aquilo que o teu povo talvez não estivesse esperando, já está acontecendo. Meu Deus, no anonimato, o Senhor já está trabalhando, e o Senhor vai trazer a público. Eu acredito que muitas coisas já estão certas lá fora, mas o Senhor vai concretizar, vai determinar, literalmente vai trazer à existência, diante dos olhos do teu povo, coisas incríveis e coisas novas, inéditas, projetos grandiosos, incomparáveis, projetos extraordinários serão revelados ao teu povo. Eu declaro sobre a vida de todos. Levante as suas mãos. O seu testemunho não será mais um pouco do mesmo, ele será inédito. Você vai testemunhar de coisas novas, coisas incríveis. A partir de agora, o que você ainda não tinha vivido, você vai viver. O que você não tinha desfrutado, você vai desfrutar. Você viverá essa glória maior, você viverá essa glória inédita. Você será altamente favorecido, e de todas as formas, Deus irá te honrar. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos. Que você receba a força que você precisa para dar continuidade, desde agora até o final deste propósito, seguindo com resiliência, perseverando, lutando, resistindo, avançando, crescendo, e que no final deste propósito você possa dizer, literalmente, foi dentro dos 52 dias. Dentro dos 52 dias, você abrirá as portas da tua empresa, do teu negócio próprio, dos teus sonhos. Você verá coisas incríveis, literalmente o Senhor tirando do nada, fazendo acontecer algo do nada, Ele te surpreendendo de uma forma sobrenatural. Muitos verão a cura para a enfermidade, que ela esteve aí até o presente momento, mas ela desaparecerá. Muitos viverão um tempo dentro de casa, que parecia ser impossível de ser vivido, foi caos por tanto tempo, que se tornou extremamente difícil de acreditar, mas você verá com os teus próprios olhos, você verá e testemunhará a glória do Senhor de uma forma inédita. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos, eu profetizo o teu crescimento em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra,
para ser ligado nos céus. Meu Deus, eu creio, eu não sei de que forma, de que maneira, mas eu acredito que a partir de hoje, tudo aquilo que não estava caminhando, vai caminhar. Eu viverei um tempo de grande progresso, de grandes alegrias, e o meu testemunho, diga isso, o meu testemunho será maior do que jamais foi, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu declaro, eu ligo essa oração aqui na terra, para que ela seja ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus, amém.